Segundo Samuel 9. Isso, amém. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém na casa de Saul, para que o use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pães à minha mesa. Agora, os irmãos, segundo Samuel, capítulo 19, versículo 30. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Amém? E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Podeis aceitar. Glória. Louvado seja Glória. Aleluia. Irmãos, eu gostaria aqui de ministrar hoje. Todos já ouviram a história de Mefibosete. E nós ouvimos muitos e muitos pregadores que é uma mensagem que os pregadores gostam de fazer a pregação expositiva, de que Deus vai restituir, de que você vai sair da terra do esquecimento e vai assentar-se à mesa do rei, para comer-se à mesa do rei. Glória a Deus. Deus faz isso e muito mais. Irmãos, eu quero nesta noite aqui ministrar. Não é uma mensagem emocional, não é uma mensagem emotiva, mas é uma mensagem de cura para a tua alma. É uma mensagem de você, amigo, de você, amiga, de você, irmão, de você, irmã, que de alguma forma se sentiu esquecido, de alguma forma se sentiu desamparado, porque no decorrer da tua história, da tua caminhada, traumas, feridas, perdas. Lutamos todos os dias contra a depressão, ou seja, todo ser humano ele batalha com 3 tipos de sentimentos. Eu já ministrei isso aqui uma vez. Os sentimentos da alma, aonde está ligado todos os sentimentos. E a alma, ela é enganosa. O sentimento, a prova sentimental, é uma das provas mais difíceis. Porque quando você não está bem sentimentalmente, tudo vai ruim. Você não consegue ter controle. Eu me recordo que uma das maiores crises que eu já passei, da adolescência para a juventude, foram crises sentimentais. Crises terríveis. E a outra crise é a crise social. É aquela crise que você está cercado por pessoas, mas o que você precisa, muitas das vezes, é um abraço, muitas das vezes é um olho no olho. Irmãos, que nessa noite, o Espírito de Deus cure toda ferida que esteja enraizada no teu coração. Quando nós estudamos a Bíblia, nós ouvimos falar do grande rei Davi. Um rei adorador, um rei que ele foi um ótimo rei, mas como pai talvez errou
em alguns aspectos que hoje, algumas lições que nós podemos tomar, que nós não vamos errar, nós não podemos errar. E se errarmos, se caiu, levanta-se e vamos prosseguir. Teocracia. Deus, ele julgava o povo diante dos juízes. E o povo pediu para Deus, pediu para o profeta Samuel: olha, nós queremos agora um rei. Todos conhecem a história. Que Deus levanta Saul pela permissividade dele. O que nós chamamos de Reino Unido, que durou cerca de 120 anos. Saul, ele começa a reinar. E antes de ele começar a reinar, Samuel passou a ordenança para o povo: olha, vocês querem, mas vai ser essa medida, e mesmo assim o povo quis o rei. Saul começou bem, mas terminou muito mal. Saul, ele se apegou tanto ao poder, tanto ao trono, que ele morreu com essa frustração, porque de tanto que ele desobedeceu e errou, o Senhor o rejeitou não como pessoa, mas como rei. Deus usa o profeta Samuel, ele vai agora para Belém, ele unge a Davi, que estava cuidando das ovelhas malhadas. Haja visto que as ovelhas malhadas tinham menos valor comercial naquela época. Davi foi ungido rei. Davi, depois que derrama unção sobre a sua cabeça, ele começa a reinar aproximadamente depois de 12, 13 anos, e ele teve propriedade para escrever: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, porque Davi viveu isso. Ou seja, quando nós estudamos a Bíblia, nós ouvimos falar do rei Davi, mas quando nós mergulhamos em Salmos, nós estudamos e observamos e aprendemos a pessoa de Davi. Esse homem que ele tinha respostas de aquebrantamento muito rápido, muito rápido. Quando você olha os Salmos, quando você lê os Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse versículo traduzido, ele tem uma conotação muito mais forte. Ele significa isso: o Senhor é meu amigo íntimo, de nada terei falta. Ele começa a reinar. Antes disso, ele vai e mata o gigante Golias. E depois que ele mata o gigante Golias, ele tem uma amizade muito grande, uma afeição muito grande com Jonatas. Quem foi Jonatas? Jonatas foi um dos homens mais ilustres que você vê na Bíblia. De caráter intocável. Um homem que conseguiu ser leal ao seu pai e ao mesmo tempo ser leal a Davi. Um homem que teve o senso e o discernimento com justiça para julgar o que era certo e o que era errado. A unção de Deus estava sobre Davi. Ele derrota o gigante. Ele mata o gigante Golias. Ele pega a espada do gigante, corta a cabeça do gigante. E todas as mulheres, agora Saul começa a ter um sentimento estranho, porque os cânticos das mulheres eram assim: Saul matou 10 milhares, Davi matou 100 milhares, ou Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. E o sentimento de inveja agora começa a entrar no coração de Saul, e ele começa agora a perder o controle. Irmãos, a intenção de Davi nunca foi tomar o lugar de Saul, mas ele sabia que um dia ele ia suceder Saul. E uma das amizades mais lindas que eu vejo na Bíblia, isso me ensina uma grande lição, e o tema da mensagem nessa noite é o caráter de um homem de Deus. Você vai ser conhecido não pelo seu status social, não pelo que você representa para a sociedade, mas você vai ser conhecido como um homem de caráter, como uma mulher de caráter de Deus. E como que nós vamos chegar? Como que nós vamos conseguir? Irmãos, o Senhor é o Deus que Ele pega os nossos pecados, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como carmesim, como escarlate, Ele os transforma branco como a lã. E existem alianças
que muda a história. Existe aliança que muda a história. Quando Saul sabe da aliança que Jonatas fez com Davi, Saul queria matar Jonatas. Saul só não conseguiu matar Jonatas porque os soldados interviram. Quantas e quantas das vezes Saul olhar para Davi, jogou a sua lança e quase matou a Davi. Mas Davi sempre foi leal. Pois bem, agora Saul vai para uma batalha, ele morre numa batalha, ele e os seus irmãos morrem, e agora eu ouço o pranto de Davi. Davi tinha um coração tão esmiuçado, tão aquebrantado, que quando ele cai com Batseba, quando ele esconde o seu pecado por quase um ano, e o profeta Natã, Deus levanta o profeta Natã e começa a contar uma história para ele. Fala assim: havia um fazendeiro muito rico e havia um fazendeiro muito pobre. Eu estou contando de uma maneira bem simples. E esse fazendeiro rico pegou a única cordeirinha do pobre e a tomou para si. E quando Davi disse assim: quem é esse homem? Digno de morte é esse homem, eu mesmo vou julgar esse homem. E Natã olha para ele e disse assim: olha, esse homem é você, Davi. Deus te deu tudo. Deus te deu honra, Deus te deu prestígio entre as nações. Você estava escondido entre as ovelhas malhadas durante anos. E aquilo que você fez debaixo, escondido, o Senhor vai se revelar debaixo do sol. Davi se arrepende. Davi rasga a sua alma. E ele começa a compor agora o Salmo 51. E o Salmo 51 que ele começa a compor, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me um espírito reto. E essa palavra criar no hebraico vem do mesmo verbo de Gênesis 1. E Deus criou os céus e a terra. Pois bem, Deus criou os céus e a terra do nada, pelo poder da sua palavra. Deus trouxe a existência do nada. Então o que Davi estava querendo dizer nessa conotação: Pai, tira de mim agora este coração e coloca agora um coração inédito, porque esse não dá mais. Cria, traz um novo e coloca agora aqui dentro dessa carcaça. O Senhor o perdoa, mas a bem verdade é que eu posso pensar que ele mesmo talvez nunca tivesse se perdoado. Como assim? Porque às vezes é meio paradoxal. Às vezes dá um nó na minha mente quando eu vejo um homem que matou milhares e milhares, que fez coisas lindas para o reino de Deus. Ele começa a ver a sua casa totalmente ficar desestruturada. Por que eu posso pensar que ele não teve? Por que ele não confrontou um dos seus filhos, Aminon? Quando ele começa a olhar com um olhar malicioso para Tamar, por que ele não confrontou quando ele, que olhar é esse? E todos sabem a história que aconteceu. Ele se finge de doente, pede que Tamar cuide dele. Tamar vai lá, cuida dele, ele abusa da sua irmã, da sua meia-irmã. E depois que ele abusa dela, a Bíblia diz que o repúdio que ele sentiu por ela foi maior do que o desejo que ele teve de possuí-la. Absalão olha aquilo e fica totalmente inconformado. Absalão era irmão de Aminon e irmão de Tamar. Ele fica tão inconformado que ele pega Tamar e pede para que ela fosse morar com ele. E detalhe, Davi não faz nada. Davi observa e Davi não faz nada. Davi não confronta Aminon olho no olho. Davi ficou furioso sim, mas não foi consolar Tamar. E Tamar agora tem que ficar um tempo na casa de Absalão. Irmãos, o que eu estou pregando aqui é para pais, para filhos, para família. Porque depois dessa mensagem, que o Espírito de Deus, na minha vida, primeiro eu recebo isso na sua vida, possa curar crises, possa curar raízes de amargura, possa fazer ponte em abismo entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs. Aconteceu comigo esses dias. Aconteceu comigo. Todos conhecem o meu irmão evangelista Alexandre, que ministrou aqui. Nós, pregou na outra quarta-feira. Somos eu, Alexandre e Alex.
Crescemos numa família muito simples. Mas quando criança eu me tropeçava na minha mãe, orando a Deus, buscando a Deus. Aleluia. Os três congregávamos na Assembleia de Deus, Rua do Topo, lá em São Paulo. Crescemos juntos. Depois de um certo tempo, o mais novo se distanciou muito. Muito. E todas as vezes que é Natal, que é Ano Novo, que tem confraternização, ele nunca vai. Ele gosta de ficar com os amigos dele, de beber, de sair. Irmãos, e eu confesso que Deus, Ele nos ensina para que nós possamos passar. Porque muitas das vezes nós entramos na rotina do dia a dia e o Espírito Santo é tão sensível. Ele é tão sensível. Ele é tão sensível. Irmãos, quem somos nós para comparar ao rei Davi? Mas quando o Senhor fala conosco, através de um quebrantamento de arrependimento e abre a nossa mente, abre os nossos olhos espirituais. Eu me recordo, pastor Rodrigo, que o meu irmão mais novo, esses dias eu fiquei muito irado com ele, porque o que aconteceu? Todos sabem que eu tenho um cachorrinho pequenininho que eu gosto muito, ele mora em São Paulo, e Deus usa muito a Giovana para cuidar deles quando eles precisam. Que Deus abençoe. Eu estou falando de uma maneira tão simples, mas quem é espiritual vai entender. E uma vez o meu cachorrinho vomitou um ovo cozido inteiro. E todas as vezes que o meu irmão mais novo vai jantar, ele senta no sofá, os dois ficam olhando para ele. Eu falo, não é possível, você está dando comida para esses cachorros escondidos. Porque se você senta no sofá e os dois estão olhando para você, você está dando comida. Mas eu fiquei nervoso, porque eu falei, porque se eles ficarem doentes, quem vai gastar sou eu. E uma vez eu estava chegando com as compras dentro de casa com a minha mãe. E ele veio e eu fiquei tão irado que eu olhei para ele e eu falei assim, por que você está com essa cara? Por que você está com essa cara? Esqueci. E o Espírito Santo falou comigo, irmãos. Porque o Espírito Santo fala. E o Espírito Santo, muitas das vezes, aquilo que nós caímos, que nós precisamos consertar, ainda há tempo de nos arrependermos. Quando eu olho a história de Davi, eu vejo Aminon olhando com um olhar sexual para sua irmã e não faz nada. O ódio entra no coração de Absalão. Ele planeja, todo Israel sabia que ele queria matar Aminon. Ele fala para o seu pai para que leve Aminon no campo e mata Aminon. E depois lá na frente, a Salomão mata Adonias. Agora eu fico imaginando como um homem que derrotou gigante, que venceu reis, que venceu filisteus, amalequitas, como um homem que foi segundo o coração de Deus, não conseguia olhar olho no olho do teu filho e falar assim, olha, que olhar é esse? Eu estou vendo que você está olhando diferente para sua irmã. Que raiva é essa no teu coração, Absalão? Eu estou vendo que você está olhando diferente agora para o seu irmão. Que é isso? Eu posso pensar, a Bíblia não fala isso, mas eu posso pensar que havia um sentimento de culpa no coração de Davi. Aquilo que aconteceu com Urias, que ele usou a espada de Urias para matar Urias e tomou Batseba para si. Talvez a gente pense que foi um fato que aconteceu e passou tão rápido, mas não. Aquilo teve um estrago no coração de Davi. Porque se ele vencia reis, se ele vencia filisteus, se ele derrotava gigante, por que ele não conseguia confrontar o filho olho no olho? Talvez um sentimento de culpa. Irmão, você errou. Você caiu. E talvez hoje você não se acha digno de orientar o seu filho, porque lá atrás teve um erro. Mas você tem autoridade, debaixo do sangue de Jesus, para olhar para o seu filho, para olhar para ele, para orientar, para olhar para o seu irmão, para orientar e falar assim, olha, eu errei. Eu caí, eu pequei, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E eu tenho autoridade diante de Deus para te orientar e dizer assim, não é por esse caminho. Não é por esse caminho. Aleluia. Eu vou contar algo aqui que eu nunca contei. Talvez de todas as igrejas que eu ministrei, eu ministro aqui há anos.
quando o púlpito era de assim. E Deus apresentou o pastor Gaspar no caixa 1 do Banco Santander. Lembra, né, pastor Sheila? Marechal Teodoro. Eu fui uma pessoa que na minha juventude, eu ouvi a voz do diabo falar no meu ouvido. Eu assistia aqueles desenhos japoneses, Jaspion, Jiraiya, e era só Deus na causa. E na minha juventude, veio um ódio muito grande da minha mãe. Um ódio muito grande da minha mãe. E eu ouvi o diabo, e às vezes eu agredia a minha mãe, a ponto de às vezes eu puxar o cabelo dela e sair tufos de cabelo na minha mão. Talvez vocês nunca ouviram falar isso. Eu era criança, tinha 5 ou 6 anos. As irmãs da Deus Amor vinham orar por mim e falavam, está endemoniado. E às vezes o que me deixava nervoso é que as irmãs oravam na minha cabeça e puxavam a minha cabeça para baixo. E eu queria sair com a minha cabeça e elas expulsando a minha cabeça, empurrando a minha cabeça. E, irmão, e um dia Deus me deu uma visão. Deus me mostrou a minha mãe no lindo jardim, criança ainda. E eu vi aquele jardim cercado de flores e rosas muito bonitas. Aleluia! E eu vi aquele jardim todo florido e eu vi minha mãe ali no meio. Aleluia! E o espírito de aquebrantamento, de arrependimento, entrou com uma bomba atômica no meu peito. E um dia eu tive um outro sonho. Eu caminhava com a minha mãe numa estrada. Aleluia! Estrada é vida. E eu cumprimentava os policiais. Policial que é a autoridade constituída. E eu cumprimentava as pessoas e as pessoas acenavam pra gente. A mensagem de hoje é uma mensagem que Deus vai curar a tua alma. Aleluia! Glória! Glória! Calabassuia! Nós temos pouco tempo. A vida é comparada a um conto ligeiro. É comparada a um vapor que se dissipa. Talvez, eu não sei se todos os projetos que você projetou, eu não sei. Mas o que eu posso dizer é uma coisa. A vida, a esperança de mudança. E eu falava, Deus, está chegando num caminho, e eu sabia, ainda criança, que eu estava caminhando com a minha mãe. E eu sabia que quando eu chegasse lá, minha mãe ia ficar, eu ia voltar sozinho, meu coração se apertava no sonho. Ia me apertando, me apertando, me apertando. Eu fui orar, pedi oração para o irmão Manuel, que Deus o recolheu. E ele, sem saber de nada, ele disse assim, Deus manda te falar que não vai recolher a sua mãe, porque você não está preparado no momento. E depois daquela visão que eu tive, eu prometi para mim mesmo, eu vou ser o melhor filho dentro do que eu posso fazer para minha mãe. Aleluia! Aleluia! Criança, Deus restaurou meu coração. Eu era criança. Irmãos, hoje eu não tenho coragem de matar uma barata, a não ser um SBB. E quando o Espírito Santo de Deus entra, você vai exalar paz. Aleluia! Você vai exalar paz. Eu estava ontem fazendo um investimento com uma cliente. Estava eu e a assessora. E era a assessora que sabia de todos os investimentos. Aplicamos o recurso para ela. Ela falou assim na saída, olha, nós gostamos do atendimento da assessora, mas eu não consigo te explicar, porque nós olhamos para você e sentimos paz. Aleluia! Eu profetizo na sua vida em nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida em nome de Jesus. Eu profetizo que você vai exalar agora a fragrância do Espírito. Eu profetizo agora que o orvalho da vitória está chegando na tua vida. Deus vai mudar a tua história. Começa a mover agora de aquebrantamento, de arrependimento, de renúncia. Aleluia! Olha, calabá! Aleluia! E depois daquela experiência, eu falei, eu quero ser o melhor filho para minha mãe, não por sua, Deus, não por sua vaidade, mas de cuidado. Porque eu quero poder fazer em vida coisas simples, não precisa de muito. Mãe, a senhora está precisando de alguma coisa? E o que eu fico feliz
é que a gente pode curtir os momentos mais simples da vida. Aleluia. E nesse sonho com meu irmão, eu tive um sonho que eu tinha uma briga com ele, mas em questão de milésimos de segundos, eu dava tantos socos que quando eu olhava para ele, ele estava totalmente desfigurado. E quando eu olhava para ele assim, ele estava sangrando. E o Senhor falou assim para mim: troque a misericórdia, troque às vezes o desequilíbrio, o nervoso, a raiva, pela temperança, pela mansidão. Quando Davi ouve aquilo, eu acredito muito, Davi se arrependeu de todo o seu coração do mal que ele fez. E quando eu vi aquela cena em sonhos, eu chorei muito. De madrugada eu acordei chorando em prantos. 3 horas da manhã eu chorando. Eu falei, olha o que eu fiz, eu machuquei meu irmão. E o que o Senhor quis me mostrar simbologicamente é o seguinte: que talvez espiritualmente eu estivesse mais preparado. E o que ele precisa do quê? Ao invés de socos, é abraço, é amor, é acolhimento. Pois no outro dia eu fui lá, porque eu sei quando Deus fala comigo. No outro dia eu fui lá, eu olhei para ele e disse assim: você não é diferente de mim, Alexandre. Você é nosso irmão. E agora eu vou orar por você. E eu orei por ele. E ele dobrou os seus joelhos e se reconciliou com Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Ele se reconcilia com Jesus. E eu orei por ele, peguei o azeite que o pastor Gaspar me deu, ungi ele e quebrei agora toda maldição hereditária. Toda maldição de palavras que às vezes até mesmo eu tinha proferido quando era novo e não me lembrava. Quebrei toda a maldição de palavras. Ele se reconciliou com Jesus. Você está com vontade de comer milho? Ele gosta muito de milho. Eu fui lá no CRAS e falei: olha aqui, ó. Sabe o que Deus está ensinando com essa palavra? Que nós precisamos imitar a Davi como um adorador, como um homem que mostrava sinais de quebrantamento, mas nós não podemos cometer o erro de Davi de indiferença. Aleluia! Jonatas, Davi começa a reinar. Era comum naquela época, quando o rei vencia, ele destruir toda a dinastia para que nenhum rei se sobreviesse daquele reinado. E um dia ele está andando e ele fala assim, ele se lembra agora da amizade que ele teve com Jonatas. Teve uma vez que Saul estava com tanto ódio de Davi, que Jonatas intercedeu incessantemente, intercedeu de uma maneira tão violenta, que apaziguou a fúria que Saul tinha de Davi. E agora, Davi está no palácio. Davi se lembra agora do seu amigo Jonatas. E quando Jonatas e Saul morrem, e os outros filhos, os irmãos de Jonatas morrem, agora eu vejo o pranto de Davi por Saul e Jonatas, do sangue dos feridos, da gordura dos valentes. Nunca se tirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia, e a espada de Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, e não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que leões. Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Como amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Davi fica tão triste quando ficou sabendo agora da morte de Jonatas, que esse termo que fala que o seu amor era como o amor das mulheres, a maior do que o das mulheres, tem a mesma conotação do amor de Jacó por José. Aleluia! E agora Davi começa a reinar. Davi começa a reinar e agora ele lembra do seu amigo Jonatas. E ele pergunta: ainda há alguém na casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Ou seja, o rei se lembrou. Aleluia! O rei está se lembrando, irmãos. O rei está se lembrando. Porque Lodebar era uma cidade de sequidão.
era uma cidade do esquecimento. E agora eu vou entrar na casa de Maquir, cujo tema é o tema que Deus deu para essa igreja. Por quê? Quando os irmãos de Jonatas morrem, Jonatas morre e Saul morre, a notícia chega no palácio. E agora Mefibosete, que tinha idade de 5 anos, e ele tinha uma babá que cuidava dele. Quando a babá fica sabendo que Saul já está morto, Jonatas morreu, qual foi o pensamento dela? Peraí, eles vão vir aqui e vão matar todo mundo, os filisteus vão matar e vai encerrar a dinastia do rei Saul. Nós estamos falando de um príncipe que tinha 5 aninhos, e quando a sua ama fica sabendo que todos estão mortos, ela pega o bebê, ela pega o neném. E eu hoje agora tenho um netinho, para quem não sabe, sou avô, irmão. E o meu netinho tem 5 meses, 4 meses. Noa, que significa descanso. Glória a Deus. E quando a sua ama sabe que os dois, que já estão todos mortos, numa rapidez ela pega o bebê e ela derruba agora essa criança que tinha 5 anos. Irmãos, isso é extra-bíblico. Eusébio de Cesareia, ele informa, ele vai falar na história da igreja, ou história do cristianismo, que quando a sua ama pega o bebê na correria para fugir, ela derruba a criança. E de acordo com Eusébio, uma carruagem passa por cima de seus pés que o deixa aleijado. E agora onde vai parar Mefibosete? Agora Mefibosete vai parar na casa de Maquir. O que significa? Quem é Maquir? Irmãos, Maquir era um homem que tinha posses. Era um homem que ele fazia obras sociais. Que ele não a casa de Maquir era conhecido como a casa de misericórdias. Maquias era um homem de posses. Maquir não fazia acepção de pessoas. Maquir, ele pegou tudo que ele tinha para investir para os necessitados. Porque nós vamos olhar na palavra de Deus que assim como ele recepcionou Mefibosete, ele cuidou de Davi quando Davi estava fugindo de Absalão. Casa da misericórdia, num lugar esquecido, num lugar que ninguém se lembrava dele. Talvez você se encontre nessa situação aqui nessa noite. Talvez você se encontre esquecido. Talvez os seus pés, nós estamos falando aqui de um corpo físico, mas a mensagem é espiritual. Talvez no decorrer da sua caminhada você caiu espiritualmente. E depois daquela queda você nunca mais foi o mesmo. Você nunca mais foi a mesma. Só que você está agora na casa de Maquir. Porque esse lugar simboliza a casa de Maquir, a casa de misericórdia. Aliás, foi o tema que Deus deu para nós da igreja. Esse ano é o ano da misericórdia de Deus. Aleluia. E agora ele vai parar lá na casa de Maquir. E quando o rei pergunta para Ziba, eles informam, não, tem um que trabalhava, que servia Saul, o nome dele é Ziba. E o engraçado agora é que Ziba era tão astuto, que quando Davi pergunta assim para Ziba, és tu Ziba? Porque Davi sabia que Ziba servia Saul. E talvez o pensamento de Saul, olha, se o rei está me chamando, certamente o rei vai me matar, porque eu servia o rei Saul. E ele não responde. Se você me perguntar assim, olha, você é o pastor Alberto Rio? Eu vou falar, sou eu mesmo. O senhor é o pastor Gaspar? Sou eu mesmo. Mas ele não responde essa pergunta. Olha como Ziba usava de malandragem. És tu Ziba? Sabe o que Ziba fala? Deu certo. Ele não responde a pergunta. Ele não responde a pergunta, ele saiu. E aí o rei fala assim, há ainda alguém na casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há o filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Mas o rei não perguntou se ele tinha doença, porque quando a gente fala de doença no Antigo Testamento era sinal de maldição hereditária. De acordo com João 9, com o cego, olha o que os discípulos falaram, o cego de nascença, olha o que os discípulos perguntaram para Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais? Por quê? Porque ter deficiência naquela época era sinal de maldição hereditária. Davi agora
vai até Mefibosete. A história não fala, mas a Bíblia diz assim: então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir de Lodebar. Olha o que acontece. Aleluia. Agora eu fico imaginando, eu estou pensando, a Bíblia não relata. Vocês conseguem imaginar como foi esse encontro? Agora você consegue imaginar o rei indo para um lugar distante, numa terra de desprezo, numa terra de esquecimento. Agora ele encosta a carruagem real. E eu fico imaginando agora o pensamento daquela criança, que já foi um príncipe. Eu conheço essa carruagem. Aleluia. O rei Davi foi até Jonas, foi até Mefibosete. Agora nós temos uma simbologia muito linda. Quando Jesus está crucificado e os seus dois braços estão sobre a cruz, Pedro tinha negado Jesus. Aliás, o pecado de Pedro foi pior que o pecado de Judas. Se Judas não tivesse se matado, se suicidado. Porque quando Pedro, na sua terceira negativa, ele impõe sobre si imprecações. Ele diz assim: não conheço esse homem, e que Deus me castigue se não for verdade. Irmãos, há uma diferença muito grande. Por quê? Porque Pedro se arrepende. E há uma diferença muito grande de arrependimento e remorso. Ambos são parecidos, mas arrependimento produz mudança. Aleluia. Glória. E aquelas mesmas mãos, aquele homem que levou Jesus diante de uma criada, diante de todos, quando ele se arrepende, Jesus não desistiu de Pedro. E olha o que Pedro fez. Pedro era impulsivo, imperativo. Pedro, quando os soldados vão prender Jesus no jardim do Getsemane, ele pega a espada e corta a orelha de Malco. Jesus ensinou o tempo todo o amor, ele estava fazendo tudo ao contrário. Mas aquelas mesmas mãos que cortaram a orelha de Malco, e as mesmas mãos que olham para o paralítico na porta do templo chamado Formosa, e diz assim: olha, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande em nome de Jesus. Arrependimento produz mudança. Porque Davi, quando se arrepende, quando ele se quebranta, Deus perdoa. Veio consequência, mas Deus perdoa. Jesus está na cruz do Calvário. Judas tinha traído. Pedro tinha negado. Os outros apóstolos fugiram com medo. Só João estava olhando para a cruz. E Maria. Agora eu fico imaginando João. As suas mãos estão pregadas, mas o Senhor ainda continua sendo o meu Cristo. Talvez o Senhor não faça nenhum milagre visível, mas o maior milagre o Senhor está fazendo agora. O perdão está morrendo por toda a humanidade. Agora você quer ver o que é forte? João não abandonou Jesus. Mas quando João agora está na ilha de Patmos, olha o que acontece. Apocalipse. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que fez escreves no livro, envia 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés com um cinto de couro, vestido aos pés uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça, cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e com olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece, e eu vi cair aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vive e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, Jesus foi até João. Jesus não abandonou o amigo. Jesus não abandona. Jesus não deve nada para ninguém. Quando o rei Ezequias, quando Deus usou o profeta Isaías e disse assim para o rei Ezequias: olha, põe a tua casa em ordem que você vai morrer.
Ezequias olha para o lado e disse assim, deitado: Deus, lembra das boas obras que eu fiz, lembra das coisas boas que eu fiz. Irmãos, eu tenho medo quando Deus usa um profeta. Assim diz o Senhor. E agora Deus fala para o profeta, parece até meio... O que o profeta poderia pensar? Peraí, o Senhor manda eu falar uma coisa, agora manda eu voltar e falar uma outra coisa. Ezequias foi fiel a Deus. E Deus acrescentou 15 anos de vida para ele. Ou seja, o tempo que ele serviu com fidelidade, 14 anos, Deus falou assim: eu vou te dar 15 anos, eu estou te dando uma a mais é por minha conta. Sabe por quê? Porque eu não devo nada para ninguém. Aleluia! Maravilha! Maravilha! Ele cuida do menino. Ele chega lá, ele pega o menino, e agora aquele menino que estava esquecido, que estava em Lodebar, ele conhecia aquela carruagem, ele era príncipe, a carruagem real, e ele se encanta, porque ele sentou na mesa. Muitos pregadores finalizam aqui, mas o final de Mefibosete não é esse. Eu falei que o tema dessa mensagem era o caráter do homem de Deus, de uma mulher de Deus. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu falo isso debaixo do sangue de Jesus. O Senhor está quebrando nesta noite. Enquanto eu estava lendo o Apocalipse, o Senhor está quebrando obras de encantamento, obras de macumba, de feitiçaria. Escute aqui: depressão, opressão, síndrome do pânico. Receba a cura nesta noite. Landi Fendosica, Lavabashi de Comonto, Lacanofuri de Kiai, Manos, Ribiandosia. Está escrito: quebra o arco, corta a lança e temos dados no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ndaraxia, Ndiribiaçoda, Ndanassi Condova. Sai, espírito de depressão, síndrome do pânico já está vindo até a tremedeira. A falta de ar, hein? Seja cheio da minha paz. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva desce do céu à terra e para lá não volta, assim é a minha palavra, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. Receba, receba, receba poder, receba virtude, receba cura. Ó Deus de poder e glória. Aleluia. Eu te curo nessa noite. Aleluia. Não era para você estar aqui nesta noite, mas eu te trouxe aqui neste lugar. Aleluia. Para falar ao teu espírito que até agora sua alma estava dominando e a alma enganosa. Mas eu encho a sua alma de paz e alegria e fortaleço o teu espírito. Haverá mudança, haverá um mover de aquebrantamento. Você vai chegar na sua casa, aquele irmão que você não conversava mais, você vai começar a olhar agora com a ótica divina. Você vai abraçar ele, você vai dizer: eu te amo em Cristo Jesus, e essa barreira está caindo por terra agora. Aleluia.
Aleluia. Eu pedi para Deus que esse ano, para minha vida, seja um ano da conectividade com Deus. Que Deus levante aqui nessa noite homens e mulheres de oração. Olha o que a rainha Maria Stuart, rainha da Escócia, diz de John Knox: eu tenho mais medo de um exército de 10 mil homens, eu tenho mais a oração de John Knox do que um exército de 10 mil homens. David Brainer é um jovem que ele sai do conforto da sua casa e vai pregar para os índios. E muitas das vezes o seu intérprete estava embriagado. E um dia ele foi infectado com uma tuberculose tão forte, e um diagnóstico de morte. Ele disse assim a Deus: já que eu vou morrer, usa minha vida por esses perdidos. Quando ele chegou, não tinha um cristão na aldeia, os índios. E depois de 3 meses ele deixou uma floresta avivada. Dr. L. Moody, alguns dizem que ele ia ser um dos maiores milionários de Chicago. Um dia ele ouve um pregador simples dizer assim: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem e de uma mulher, de se entregar na presença dele sem reserva. O mundo ainda não viu. Ele toma aquela palavra para si. E ele falando, ele andava pelas ruas, todo mundo olha o louco, porque ele falava: Senhor, me enche com o teu Espírito Santo. Senhor, me enche com o teu Espírito Santo. E um dia o Espírito Santo toma ele. Ele tem que chegar e falar assim: olha, me tranca num quarto. A unção de Deus era tão poderosa na vida daquele homem que ele disse assim: Deus, para, senão eu vou morrer. Irmãos, nós admiramos esses homens que foram grandes no reino de Deus. Mas você sabe o que me alegro? Que Jesus, que Deus, ele está em lugares altos, mas ele também está com contrito de coração. Ele ouve a adoração de Davi, mas também ele escuta o choro de Ana, que só mexia com os lábios, que só as suas lágrimas, lágrimas de adoração, lágrimas de súplicas. O que é adoração? Adoração é diferente de louvor. Louvo a Deus pela minha família, louvo a Deus pela minha esposa. Adoração, você está exaltando a Deus o que Ele é. Deus, eu estou passando por essa prova, mas eu te amo porque o seu nome está sobre todo nome. Escute aqui, se você já fez de tudo e não deu certo, tem que entrar no átrio da adoração. Paulo e Silas fizeram isso e deu certo. Foram chicoteados, foram espancados. De repente eles estão na cadeia. E eles começam a adorar. Aleluia! E houve um terremoto. Mas o terremoto, quando vem da parte de Deus, vem para quebrar com ele. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Glória! Eu não ter confrontado Absalão. E Absalão queria o perdão de Davi. Absalão fica 3 anos longe de seu pai, 2 anos em Israel, e não podia chegar perto do palácio. Até que o ódio entra no coração de Absalão. E agora ele falando assim, ele chegou e falou assim para Joabe: fale que o rei me mate, mas que ele me ouça. Eu não aguento mais esse desprezo. Davi olha para Absalão e pensa que pode resolver tudo com um beijo no rosto. Não confronta, não abraça. Não fala: meu filho, você pecou, mas você é meu filho, é carne da minha carne. Olha que lição que o Senhor está nos ensinando. Aleluia. Como pai, como marido. Eu falo isso como pessoa, eu não sou pai. Eu não sou pai que abraça muito, que fica beijando. A minha filha sabe como eu sou. Eu não sou assim. Mas o verdadeiro amor vem daqui de dentro. Mas nem por isso nunca deixei de interceder por ela. Tem pai que é carinhoso: ô minha filhinha, dorme aqui no meu ombro. Eu admiro gente assim, mas cada um é de jeito. Irmão, se Deus te usa para adorar, sapateando, rodando a igreja, eu não posso te julgar porque é a sua adoração. Lembra que Mical fez com Davi? Quando Davi começou a adorar, Mical olhou para ele e falou assim: olha, como que você está fazendo como se fosse um vadio? Davi olha, aí virou baixaria. Davi olha e diz assim: olha, Deus me colocou rei no lugar do seu pai e me fez rei em Israel, e eu vou dançar e vou me adorar a presença do meu Deus. Aleluia! Deus não gostou, porque existe um justo juiz.
Deus, ele tomou para si aquilo. E ele secou o ventre de Mical. Serás fértil, porque você falou aquilo que não era para falar. Irmãos, agora Absalão se levanta contra Davi. Davi agora tem que sair correndo, tem que ser fugido. E o que acontece? Ziba, que era muito esperto, olha o que Ziba pega. Davi agora tem que correr, tem que fugir, porque o seu filho quer matar Davi. Se fosse no confronto frente a frente, não ia dar nem para o segundo round para Absalão, mas pai não mata filho. Pai não mata filho. E ele foge. E depois que ele foge, Ziba, Mefibosete não consegue acompanhá-lo. Mas quem vai acompanhá-lo? Quem vai acompanhar é Ziba. E Ziba leva presentes para Davi. Antes desse acontecimento, Davi deu todas as terras de Saul para Mefibosete. E aqui muitos pregadores finalizam a mensagem. Acabou a mensagem, Deus vai restituir tudo que é seu, terra do esquecimento também. Mas o início da mensagem é o caráter de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Porque, irmãos, quando Deus deu testemunho de Jó, Deus falou: homem íntegro, integridade é aquilo que eu sou em quatro paredes, reto, desvia-se do mal e com caráter. Irmãos, ele chega assim, diz assim, Ziba chega assim, com presentes, fala: meu rei, os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, as frutas para os moços comerem, e os vinhos para os cansados beberem no deserto. Olha como que Ziba é bonzinho. Então, toma aqui, ó, os jumentos são para o senhor, a comida é para os soldados, o vinho é para o senhor beber. Bonzinho Ziba, né? Só que na verdade Ziba tinha pego todas essas coisas de Mefibosete. E quando o rei pergunta: cadê Mefibosete? Olha, ele ficou lá em Jerusalém porque o desejo dele é tomar o trono. A mentira que parece verdade. O adversário ele conta uma mentira tão bem elaborada que parece verdade. Mas por essa palavra, nada que há em oculto que não venha a ser revelado. A palavra diz em Daniel que ele revela o que está escondido, o que está profundo, ele traz à tona. Por nessa palavra o Senhor vai trazer tudo aquilo que está escondido, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Amém, Jesus. O rei disse assim: olha, então tudo aquilo que eu dei para Mefibosete vai passar para você de volta. Só que ele não contava uma coisa: um dia o rei ia voltar. E o rei volta. E quando o rei volta, ele olha para Mefibosete e diz assim: olha, ele foi se encontrar. Tudo indica que Davi duvidou realmente de Mefibosete. E quando ele olha para Mefibosete, Mefibosete estava assim. Ele não tinha lavado os pés, não tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes os dias em que o rei tinha saído, até o dia em que o rei voltou. Você sabe o que significa isso? Mefibosete disse assim: meu rei, eu não consegui ir porque o meu criado me impediu. Mas eu fiz o seguinte: enquanto o senhor estava longe, o senhor não lavava os pés, então eu também não lavei. O senhor não tinha feito a barba, então eu também não fiz a barba. O senhor não tinha lavado as suas vestes, então eu também não lavei. Ou seja, o que o senhor não fez, eu não fiz aqui. Eu não fui, mas eu estava contigo, eu estava fechado com o senhor. Coisa linda, E aí agora vai o dom do discernimento. Quem está falando a verdade? Então vou fazer o seguinte: vai ficar meio a meio. Já que agora eu estou ouvindo uma outra parte da história, Ziba fica com metade e você com metade, Mefibosete. Fechou? Está fechado. Caráter de homem de Deus. E Mefibosete ao rei: não me dá metade não. Deixa tudo para ele. Pode ficar com tudo. Sabe por quê? Porque eu já tenho a presença. Sabe? Porque agora eu já vejo o rei, meu Senhor, em paz na sua casa. Ou seja, o propósito é melhor do que a proposta. Para mim o que importa é estar na presença. Para mim o que importa é estar na comunhão. Ei, nessa noite o que Deus fala para ti nessa noite: troque as ofertas do mundo pela presença